Olá galera, eu sou o Bruno Quirino e hoje vou trazer minha terceira microaula sobre ditadura, mas não é para aquela galera que acha, que defende que a tortura é aplicável a determinados grupos, a grupos que pensam diferente, a pessoas comunistas, ou a pessoas que são de direita, ou a pessoas que, sei lá, têm determinadas religiões, porque para as pessoas que pensam que sobre qualquer situação a tortura é aplicável, esse vídeo não serve para nada. Porque essas pessoas nem gente são, na minha opinião. Então, essa galera está dispensada daqui para frente de assistir, tá? Se você acha que a tortura e a ditadura é aplicável em determinadas situações, meu amigo, não perca seu tempo aqui comigo e muito menos comente, porque você vai ficar falando sozinho, tá? Não é para você. Mas é para pessoas que podem estar sendo influenciadas por esse tipo de gente. Quando a pessoa diz assim, ah não, no governo militar a tortura só era aplicada contra os comunistas, então tá tudo bem. Aí eu vou lembrar aqui quais eram algumas formas de tortura. Eu andei pesquisando algumas das formas de tortura mais aplicáveis aqui no Brasil. Vou colar aqui nas minhas anotações, tá? Lembrando que os torturadores brasileiros, grande parte deles foi treinada na Escola das Américas, que era uma escola que, entre outras coisas, ensinava tortura, né? Era uma escola conduzida lá pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi um grande apoiador de inúmeras ditaduras na América Latina, né? Inúmeras. Quem lembra de Henry Kissinger aí, né? Esse maldito que morreu aí há poucos dias. Mas vamos lá. Uma das torturas mais comuns era o pau de arara. Como é que era o pau de arara? Era uma barra de ferro atravessada assim. A pessoa era colocada com os dois punhos pendurada na barra de ferro. As dobras dos joelhos, né? Aqui os joelhos, aqui, a panturrilha de um lado, a coxa do outro, e ela ficava pendurada ali por horas e horas e horas. Outra tortura muito comum eram os eletrochoques. Eram dois fios saindo de equipamentos elétricos, muitas vezes eram do telefone mesmo, e eram ligados ao corpo da pessoa que já estava nua, que era uma forma de humilhar também. Nua, molhada, os fios elétricos eram colocados nos ouvidos, nas narinas, nas partes íntimas, principalmente nos genitais, né, e a pessoa ficava ali tomando choque até ela desmaiar de dor. Outra tortura muito comum era chamada de pimentinha. A pimentinha era uma caixa de madeira, a pessoa era deitada ali, essa caixa tinha um ímã e tinha um rotor que ia passando ali por cima da pessoa e ia dando choque no corpo da pessoa inteira para ela falar o que o torturador quisesse que ela falasse, né? Outra tortura muito comum aplicada durante a ditadura brasileira, não tem outro nome, tá? É ditadura mesmo, era o afogamento. Fechava as narinas das pessoas e colocava uma mangueira na boca da pessoa, uma toalha molhada, um tubo de borracha e fazia a pessoa engolir água como se ela estivesse se afogando. Ou então enfiava a cabeça dela diretamente no balde, como se ela estivesse se afogando. Cadeira do dragão. A cadeira do dragão era outra forma de tortura, que era uma cadeira de zinco, né, de metal. A pessoa era sentada e amarrada naquela cadeira. A cadeira era ligada a terminais elétricos e ficava ali transmitindo choque para o corpo do torturado, né, do comunista que merece ser torturado, né, seus canalhas. Quem fala isso? Mais uma vez vou repetir, para a pessoa que acha que a tortura é aplicável a determinados grupos, esse vídeo não serve. Aqui é para a pessoa que tem um pingo de humanidade. É para evitar que pessoas sejam levadas por essa conversa fiada de canalhas que dizem que a tortura é aplicável a determinados grupos. Então essa era a cadeira do dragão, uma cadeira de zinco. A pessoa era sentada ali e tomava choque no corpo inteiro para falar o que os torturadores quisessem. A geladeira. A geladeira era outra forma de tortura, que era uma cela baixa, pequena, né, um cubículo, e às vezes eles deixavam ele super frio, às vezes deixavam ele super quente, alternando isso repetidas vezes para torturar a pessoa, e com altos falantes tocando sons horríveis ali o tempo todo, para a pessoa não conseguir dormir, não conseguir descansar, e praticamente ficar louca e falar o que os torturadores quisessem que ela falasse. A pessoa podia ficar por dias ali dentro da geladeira. Sem falar em agressões físicas, que era uma das mais comuns, era o telefone, né? Que você pega as duas mãos aqui e bate fortemente, gerando ali, muitas vezes fazendo a pessoa ficar surda, né? Dar aquela pancada assim. Animais, eram usados animais para assustar as pessoas. A Miriam Leitão mesmo foi uma que foi torturada com a colocação de cobra na cela dela, né? E muitas vezes, gente, essas torturas, principalmente de mulheres, elas envolviam estupro, elas envolviam a presença dos filhos,
crianças assistindo às mães sendo torturadas, muitas vezes, para aumentar o sofrimento da mãe, sem falar na desgraça que causou na vida dessas crianças. Empalamento, sabe o que é o empalamento? É pegar um porrete, um cacete, um pau, um pedaço de madeira, embebido em pimenta e introduzir no ânus da pessoa. Isso era tortura. Você acha que determinado grupo de pessoas, qualquer grupo que seja, uma pessoa que pensa diferente de você, uma pessoa que está falando mal do governo, ela merece isso? Outra coisa comum, arrancar as unhas com alicates, dentes também com alicates, obviamente sem anestesia, enfiar agulha debaixo das unhas. Vamos lembrar aqui, né, do Stuart Angel. Sabe quem era o Stuart Angel? Era um estudante de 25 anos, filho de uma socialite, um cara da burguesia carioca, um cara da alta sociedade. O Stuart Angel, ele sofreu choques, afogamentos e por fim ele foi amarrado ao para-choque de um jipe do exército e foi arrastado, amarrado nesse carro até morrer. Então essas são as torturas mais comuns utilizadas durante o período da ditadura militar brasileira, especialmente ali a partir do AI-5 de 1968, quando praticamente a tortura foi legalizada e liberada no Brasil. A gente tem entre os grandes torturadores brasileiros o Carlos Brilhante Ustra, que foi homenageado por Jair Bolsonaro no voto pelo impeachment da Dilma, tratado como um ídolo. Bolsonaro e seus filhos já usaram várias vezes a camisa Ustra Vive. Então, galera, se você é da camisa do Ustra Vive, pra mim você nem gente você está dispensado de ouvir meus vídeos, de comentar, de me cumprimentar. Tá? Obviamente, situações profissionais, determinadas situações da vida, se a gente tiver que se cruzar, estarei apto para conviver com você, se for obrigação profissional. Mas, como obrigação pessoal, social, cara, eu quero que essas pessoas estejam muito longe de mim, das pessoas que eu amo. Porque você não pode ser. Você é uma pessoa que vai na padaria, você é uma pessoa que busca os filhos na escola, você é uma pessoa que come garfo e faca. Mas se você defende que ditadura é aplicável a determinados grupos, que tortura é aplicável a determinados grupos e que não houve ditadura no Brasil, cara, pra mim vocês nem gente é. Então esse vídeo é para que as pessoas não sejam enganadas, iludidas por argumentos desse tipo. Aí mais um argumento que se usa para defender a ditadura no Brasil, que foi um período de prosperidade econômica. É uma das maiores lorotas que existem. Isso é provado com números. Houve um crescimento que a gente chama de milagre econômico, tanto é chamado de milagre que ele é falso, né? Ele ocorreu durante um curtíssimo período de tempo e à custa de um enorme endividamento. Ao contrário do que foi feito no governo Lula, que o crescimento aconteceu ao longo de anos seguidos e o endividamento foi reduzido. A dívida externa do Brasil foi paga durante o governo Lula. Tá? Vamos lembrar disso. Vamos pegar os números aqui da economia da ditadura, seus patetas que saem falando aí sem saber, sem estudar. Vamos pegar os números. Sabe quanto foi a inflação no ano de 1984, que foi o último ano fechado da ditadura? 220%. Hoje a gente está horrorizado com a inflação de 4%. A ditadura entregou o ano de 1984 com inflação de 220%. Sabe qual foi o ano com a menor inflação do período da ditadura? Dos 21 anos de ditadura? A menor inflação foi do ano de 73, que foi 15,5%. Um inferno econômico, uma desgraça econômica, uma gestão econômica horrorosa, vergonhosa. Sabe quanto era a dívida externa em 63, antes da ditadura? 3,1 bi de dólares. Sabe quanto era a dívida externa que os ditadores entregaram em 84? 95,1 bilhões de dólares. De 3 para 96 bilhões de dólares. Esse é o resultado econômico da ditadura que supostamente, dizem eles, fez o Brasil crescer. Papo de boteco, cara, pode provocar, mas aqui tem estudo, aqui tem número e aqui tem humanidade. Aqui não existe defesa de tortura para ninguém. Eu quero que as pessoas que tentaram o golpe de 22 e 23 sejam investigadas, processadas, eventualmente condenadas e cumpram pena dentro do devido processo legal, com direito a advogados, a juízes, com direito a presídios decentes, e não essa merda que a gente tem por aí, que esses canalhas que defendem a ditadura também dizem que não precisa melhorar. Tá? Papo de boteco não é isso. Papo de boteco é estudo, e no papo de boteco a coisa tem humanidade. E
obviamente, não é conversa fiada. Às vezes é, mas na maioria não dá para ser.